Olá a todos, eu sou Ribamar Freire e você está no canal Totaltech Informática. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a comunicação que há entre os componentes do setor de V-Core. Nós vamos fazer sobre diversos setores da placa, mas hoje nós vamos abordar especificamente o setor de V-Core. Nós vamos aprender a forma como os componentes são interligados neste setor. Vamos à nossa aula então. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos deixar o nosso multímetro na escala de continuidade. E nós vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos ver a partir do conector ATX de 4 pinos, que é por onde entra a tensão de 12 volts que alimenta este setor, que é responsável por gerar as tensões de alimentação do processador, né? Então nós temos aqui o pino, temos esses componentes e aqui nós temos, você vai ver bem aqui, ó, o PWM, tá bem que o nome aqui, ó, PWM, esse componente aqui, tá? E aqui nós temos mais um CI, né? Então nós vamos ver que este conector aqui, tá certo? Eu vou deixar bem próximo aqui, este conector aqui, ele tem uma ranhurazinha aqui, que é exatamente onde nós colocamos este plug aqui da tensão de 12 volts. Você vai ver que tem dois fios amarelos e dois pretos. Os fios amarelos ficam para o lado dessa rusgazinha aqui, né? Então não tem como colocar de outra forma, só entra dessa forma. Então nós já vamos por aí a memorizar essa parte, certo? Essa parte aqui onde entra os fios pretos, existe a comunicação com o terra da placa, o GND da placa. Nós vamos ver aqui, ó, vou colocar o multímetro. E nós vamos medir aqui, ó, que esses dois pinos de trás aqui são dois fios pretos, né? Se comunicam com o terra, tá? Esses dois aqui, que é o fio amarelo de 12 volts, ele não tem comunicação com o terra, tá? A partir daqui, nós vamos começar a rastrear aqui o sinal, certo? Então nós vamos ver aqui, nós já sabemos que aqui é onde entram os dois fios pretos, é onde está a ligação com o terra. O fio amarelo, que é a tensão de 12 volts, ela é levada para os MOSFETs de alta, certo? Então aqui nós temos, nesse caso aqui, 3 MOSFETs. Nós vamos pegar aqui, eu vou aproximar mais um pouquinho, tá bom, que dá para você ver. Nós vamos colocar uma das pontas aqui, onde entra o fio amarelo de 12 volts. E aqui no dreno do MOSFET de alta, nós vamos ver que eles se comunicam, ó. Então a tensão de 12 volts ela vai entrar aqui no MOSFET de alta, vai entrar aqui no outro MOSFET de alta, vai entrar aqui no outro MOSFET de alta, no dreno do MOSFET de alta. Então aqui o 12 volts nós já sabemos que ele entra aqui, certo? Então os MOSFETs de alta são esses que estão virados aqui para a esquerda, certo? O MOSFET de alta, nós vamos pegar esse aqui que fica melhor para você visualizar. O MOSFET de alta, quando ele recebe 12 volts aqui no dreno, certo? Essa tensão, ela vai sair aqui no source. A partir do momento que o PWM, ele enviar o sinal aqui para o gate, então esta tensão vai passar aqui do dreno do MOSFET de alta e vai sair aqui no source, certo? Aqui no source. Do source do MOSFET de alta, nós vamos ver aqui que é o gate, o dreno e o source. Do source do MOSFET de alta, esta tensão de alimentação é por volta de 1 volt. Ela vem aqui para o dreno dos MOSFET de baixo. Você vai ver, ó, que elas têm comunicação aqui, ó. Vem para os drenos do MOSFET de baixa, certo? Então ela entra aqui no dreno do MOSFET de alta. Quando o gate é acionado, essa tensão ela é levada até o source, ela já sai aqui
já com a tensão de alimentação do processador por volta de 1 volt alguma coisa, né? 1.2. E daqui ela vem para o dreno do MOSFET de baixa, certo? Esse MOSFET de baixa, certo? Ele tem aqui o gate, tem aqui o dreno e tem aqui o source. O source do MOSFET de baixa, ele é ligado ao terra, ó. Nós vamos ver aqui, ó, viu? Os MOSFET de baixa, o source deles é ligado ao terra. Então, daqui é que sai a tensão que alimenta o processador. Então, nós vimos que aqui sai 12 volts aqui do conector, né, de 12 volts, aqui sai 12 volts, que é o fio amarelo, vem até o dreno do MOSFET de alta. O MOSFET de alta, ele pega essa tensão quando o gate é acionado, joga ela para o source e do source vai para o dreno do MOSFET de baixa. Esse é o caminho. O source do MOSFET de baixa é ligado ao terra, certo? Então, essa tensão aqui que alimenta o processador. Eu creio que deu para você entender. Um dos defeitos que nós vemos com frequência nas placas de desktop é quando aqui nesse conector nós detectamos que há um curto. O fio amarelo, que é o fio de 12 volts, ele no momento em que nós medimos aqui entre o amarelo e o preto, ele der continuidade, é sinal que nós temos um curto aqui no setor de V-Core, né? Porque aqui ele comunica, ó, amarelo com amarelo, preto com preto, mas você vai ver que do preto para o amarelo não tem comunicação, ó. Não existe comunicação, tá certo? Ó, ele não se comunica, é preto com preto, né? E o amarelo, que é o positivo, com o amarelo. Se nós tivermos um problema que o computador não liga e nós viemos aqui fazer uns testes, a primeira coisa que nós medimos aqui é testar se está tendo continuidade do positivo, que é o amarelo, para o preto, ó, fio preto, que é o terra. Ó, se bipar aqui, é sinal que nós temos curto aqui no setor de V-Core. Aí nós vamos ter que proceder os testes para nós vermos, nós conferirmos o funcionamento desse setor, ver se falta tensão em algum desses componentes, nós possamos assim fazer o reparo. Eu peguei um desses componentes aqui, você vai ver aí, eu vou colocar uma foto. Eu peguei aqui com o microscópio a referência desse MOSFET, tá? Por exemplo, se eu precisar trocar um MOSFET desse, eu pego aqui a referência e vou na internet, lá no buscar o datasheet dele para pegar a informação, para que caso eu não tenha do mesmo fabricante, mas nós podemos conseguir um outro com as mesmas especificações. Então você vai ver em seguida aí como é que nós fazemos para localizar o datasheet e nós pegamos as informações do MOSFET, tá bom? Depois que nós detectamos o código do MOSFET, né, nós vamos aqui abrir a internet, né? Vamos aqui no navegador do Google. Nós vamos digitar aqui o nome do componente que nós conseguimos identificar. Então lá tem escrito APM 2558N, nós damos um espaço, digitamos datasheet e mandamos pesquisar. Ele fez a pesquisa, entramos aqui na página do datasheet, né? Vamos clicar aqui nela, na pesquisa. Então aqui ele nos mostra aqui o resultado da pesquisa, certo? Ó, APM 2258N. Eu clico aqui. Ele vai me abrir essa outra janela e aqui tem a opção bem aqui, ó, download. Tá vendo aqui? Download. Eu venho aqui, ó, tá marcados. Eu clico aqui na opção onde tem download. Ele vai me abrir aqui, ó. Logo em seguida ele abre o datasheet, que é a folha de dados com as informações do componente, né? Tá aqui ela. Nós já vemos aqui de cara, ó. A gente pode baixar ela, né? Vou mostrar aqui na tela, mas nós podemos baixar. APM 2558N. Esse U aí já é um complemento, são componentes similares, né? Nós já vemos aqui que ele é, ó,
N, canal N, né? N channel, N ascendant, mod MOSFET. Então é um MOSFET de canal N. Aqui nós já temos a informação que a tensão de funcionamento dele é 25 volts e até ele suporta até 60 amperes. Outra informação que nos interessa é essa daqui. Nós vamos descer para olhar mais embaixo aqui essas informações. Então, já sabemos que ele trabalha até 25 volts com 60 amperes. E aqui no quadro embaixo nós temos aqui, ó, a tensão VDSS dreno source 25 volts e a tensão gate source mais ou menos 20 volts. Com essas três informações, né, a tensão de funcionamento normal dele lá em cima que nós vimos de 25 volts, o VDSS de 25 volts e o VGSS, que é o gate source, a tensão gate source, mais ou menos 20, com essas três informações, digamos que eu não tenha esse componente aqui mais para substituir. Eu vou procurar um outro MOSFET de canal N que tenha essa mesma referência, essas mesmas características, né? 25 volts, 60 amperes e estas duas tensões aqui. VDSS, né, é a tensão dreno source e a VGSS a tensão gate source. Se eu achar outro com essa tensão igual ou bem próxima, né, nunca menos, mas sempre mais, aí eu posso tranquilamente substituir o componente por outro. Então aqui nós temos a informação desse componente. Eu vou clicar aqui, vou baixar ele, ó, fazer o download. Eu vou fazer o download e vou guardar nos meus arquivos para se eu precisar algum dia, né, e providenciar o download. Eu queria lhe mostrar também uma parte aqui importante. Nós vemos aqui no datasheet, né, que nós já estamos com o arquivo em PDF, que aqui já está dizendo, ó, um MOSFET de canal N. Aqui é a forma como ele se apresenta, né? O gate do lado esquerdo, nessa posição aqui, o dreno e o source. O dreno corresponde a esse pino aqui embaixo também. Gate, dreno e source. A maioria dos MOSFETs todos, a sua grande maioria, é essa disposição aqui, os pinos dele, certo? E nós vemos aqui que ele nos mostra, nesse gráfico aqui, que do source para o dreno nós temos um diodo, certo? Nós temos um diodo. Então, de sorte que aqui é o anodo e aqui é o catodo. Então, aqui do source para o dreno nós temos um diodo. Então, seria a ponta vermelha aqui, né? Para nós medirmos a ponta vermelha aqui, que é o positivo, que é o anodo. A ponta vermelha e a ponta preta aqui no dreno. Então, nessa posição aqui, ele vai dar para nós uma medida de diodo. Se nós invertermos, ele não vai conduzir, tá bom? Então, eu queria que você entendesse essa parte aí. Então, sempre que nós pegarmos, se você memorizar aqui, vai ser GDS, a maioria dos MOSFETs, nesse formato aqui, GDS, Gate, Drain e Source, independente dele ser canal N ou canal P. Nesse caso aqui é o canal N. E para concluir essa aula, nós vamos aqui na prática. Você vai ver que eu vou deixar o multímetro aqui na escala de tensão contínua 20 volts. E nós vamos verificar aqui na prática, né? Eu vou ligar a placa, startar a placa. E nós vamos fazer as medições aqui. Isso aqui é uma outra placa, mas a ideia é a mesma, né? O fio amarelo ali entra 12 volts. E aqui é o MOSFET de alta, né? Que é o dreno dele, ó, dreno do MOSFET de alta. Aqui é o source do MOSFET de alta, né? Dreno, source. Do source ele vai jogar aqui, ó, no dreno dos dois MOSFETs de baixa a tensão que vai alimentar o processador, tá bom? Então eu vou ligar aqui, nós vamos fazer rapidamente essas medições. Vamos conferir se a maneira que geralmente nós testamos o setor de V-Core quando o computador não liga, né? Vamos ver aqui. Eu vou ligar a placa. Ela iniciou, tá? Vamos conferir primeiramente se tem 12 volts aqui na tensão do fio amarelo. 12 volts, tá vendo aqui no fio amarelo? 12. Eu vim aqui agora no dreno do MOSFET de alta e ele recebe a tensão que vem
que vem lá do fio amarelo, viu? Vem aqui para ele, ó, sai do fio amarelo, vem aqui para o dreno. Nós vamos ver aqui que aqui no source dele vai sair 1.40 e alguma coisa, que vai entrar aqui, ó, no dreno. 1.27 vai entrar aqui no dreno do MOSFET de baixo, daqui onde alimenta o processador. Você vai ver que aqui tem 12, tá certo? Tem 12 volts. Aqui o gate que recebe esse sinal lá do Super I/O, ele recebe 2.40 volts. Quando ele é acionado aqui, essa tensão passa daqui, regulada para cá, e vem aqui para o dreno do MOSFET de baixa, né? Aqui você está vendo o dreno do MOSFET de baixa. E você vai ver que o source dele não dá medida porque ele é ligado ao terra, mas o gate dele é acionado com a tensão maior, de 10.24 volts. Então você vai ver que é dessa forma que funciona, tá? É dessa forma que nós verificamos as tensões do setor de V-Core, tá bom? Se por acaso não, aqui tem tensão de 12 volts e não está chegando tensão aqui no dreno do MOSFET de baixa, nós vamos testar esse MOSFET para saber se ele está funcionando direito. Os componentes desse setor aqui, se tem algum componente em curto ou aberto, tá bom? Então era isso que eu trouxe nessa aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você é novo, se inscreva. Nos ajude. Nós almejamos chegar à meta dos 1000 inscritos. E o seu like é muito importante para nós e para o YouTube também saber que o nosso conteúdo é relevante. Nós possamos todos os dias ter conteúdo novo aqui para ajudar no conhecimento do conserto de placa de PC, tá bom? Um grande abraço para você, fica com Deus e até a nossa próxima aula.